Bom, esse vídeo é para nós iniciarmos o estudo das funções trigonométricas. Nós vamos começar com a função seno, depois função cosseno, função tangente e a função trigonométrica parametrizada. Função. Você já estudou função no primeiro ano, né? A função, as funções, né, elas representam relações entre grandezas. Primeiro vamos relembrar o que são grandezas. Tudo que nós temos que pode variar e que pode ser medido são grandezas. Então, grandezas, tudo que eu posso medir e que pode sofrer variação. Então, isso são grandezas. Então, as funções, elas relacionam duas grandezas. Aqui no nas funções trigonométricas que nós vamos estudar, essas grandezas estão sendo representadas por x e por y. Bom, se eu pedisse para você construir o gráfico da função trigonométrica, talvez você pensasse em construir uma tabela semelhante a esta que eu tenho aqui no canto superior direito. Então, eu tenho aqui função seno, y igual a seno de x, valores de x, valores de y, eu coloquei os valores de x em radianos, perdão, aqui é x também, tá? Só que é x em radianos. Então, eu tenho aqui graus, 0 graus, eu tenho um y igual a seno de 0, vai dar 0. Se eu tiver 90 graus, ou π sobre 2, y igual a seno de 90 vai ser 1, e assim por diante. Aí você iria marcar esses valores de x no eixo horizontal, nós chamamos então esse eixo horizontal, a variável x é a minha variável independente. E no eixo vertical, os valores de y, os valores de seno de x, é a minha variável dependente. Os valores de y dependem dos valores que eu coloco no x. Então, a cada x, eu tenho um valor de y correspondente. Então, eu tenho esta função. Bom, as funções trigonométricas, elas são chamadas funções circulares, porque são funções periódicas. Funções periódicas significa que elas são funções que se apresentam de forma repetitiva a partir de períodos. Então, vamos notar esta função circular periódica. Eu coloquei aqui a circunferência trigonométrica, marquei um ponto nessa circunferência, o ponto P, e eu vou deslizar este ponto sobre esta circunferência e você vai perceber como que a minha curva da função seno de x vai ser construída. Então, eu tenho aqui, eu estou deslizando, né, esse ponto sobre a circunferência. E aí vai construindo a minha curva do seno, curva da função seno. Essa curva que foi construída aqui é chamada senoide. Eu vou fazer de novo. Que eu apaguei aqui, cliquei o mouse 2 vezes e apaguei. Então, eu tenho a minha função aqui, a minha senoide. Né? Eu posso continuar deslizando este ponto aqui sobre a circunferência e ele vai construir a curva da função seno. Bom, como eu disse a você, essa função ela é uma função periódica. Este período é um padrão de repetição da função. Vamos ver um outro gráfico para você perceber isso que eu estou falando. Aqui, a curva senoide, ela não está limitada, né, a uma volta só lá, né, sobre a circunferência, né, não dá, eu deixei ela indefinida aqui. Então, note, por exemplo, eu vou pegar aqui o ponto 0 e eu tenho a minha curva senoide se repetindo, né? Aí ela vai se repetindo de acordo com o padrão. Vamos ver qual é este padrão ou qual é este período. Olha, eu vou pegar o ponto 0, note que a curva ou essa onda que foi formada aqui, ela começou no 0 e terminou aqui em x igual a 2π, ou 360 graus. Então, a minha curva, ela tem esse padrão de repetição, ó. De 2π em 2π, ela vai se repetir. Então, eu vou puxar o gráfico aqui um pouquinho para você notar isso que eu falei, ó. Ela começou lá do 0,
veio até 2π, em 2π ela começou novamente e vai até 4π e assim por diante. Então, esse padrão de repetição da curva senoide é chamado de período. Então, de 2π em 2π, ela vai repetir essa onda, né? Bom, o que nós temos nessa função? Alguns conceitos importantes que você precisa entender, né? Então, o primeiro deles que a gente vai mencionar aqui, vamos pegar do 0 até 2π, eu formei a minha curva completa aqui, não é? Então, eu posso dizer para você que este valor 2π é o meu período da função seno. Então, de 2π em 2π, a função seno vai se repetir. Então, o período da função seno de x é igual a 2π. Eu posso calcular ou perceber essa variação de 2π da função calculando a distância horizontal de um pico até outro pico. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5π sobre 2. Esse outro pico eu tenho x igual a π sobre 2. Então, se eu fizer 5π sobre 2 menos π sobre 2, eu vou ter 4π sobre 2. 4 dividido por 2 dá 2π. Então, é o que eu mostrei para você aqui, ó, de 0 até 2π, eu tenho a curva completinha, então eu tenho um período. Além do período, o que mais nós temos? Nós temos também a imagem da função. A imagem são os valores de y, os valores que o y pode assumir. Então, se você notar, olha, o ponto mais baixo aqui da curva, eu gosto de chamar de vale, né? Então, eu tenho um pico e tenho um vale. Então, nesse ponto mais baixo aqui da curva, eu tenho y igual a menos 1. E no ponto mais alto, eu tenho o valor de y igual a 1. Então, de menos 1 até 1, vai ocorrer a variação do y. Isso é chamado de imagem da função. Imagem da função, então, a variação que eu tenho entre os dois extremos do y, aqui no caso menos 1 e o 1. Outro conceito importante é a amplitude da função. Então, por exemplo, a amplitude ela vai ser a metade da distância entre o menor valor e o maior valor no y. Então, a metade da distância vertical, né, entre o menor e o maior valor do y. Então, neste caso aqui, eu tenho uma unidade aqui, mais uma aqui, uma mais uma dá 2. 2 unidades divide por 2 dá 1. Então, 1 é a minha amplitude. Eu vou pegar um outro exemplo para você perceber isso que eu estou falando do período, também da amplitude e da imagem, tá bom? Então, aqui eu tenho uma outra função, a função seno modificada, olha. Então, eu tenho y igual a seno de 2x. Esse 2 que eu coloquei aqui antes do x, ele provocou uma mudança na minha função, na curva da minha função. Vamos perceber qual é? Ó. Note aqui agora, vamos pegar aqui o ponto 0 e olhe como a onda se formou aqui, ó. Ela foi de 0 e ficou completa até π. Então, o período caiu pela metade. Era 2π na função seno, agora ele é π. A curvinha começa e termina aqui em π, ó. Como que eu posso calcular? Então, eu vou pegar a distância horizontal de um pico até outro. Então, eu vou pegar esse pico aqui, olha, 5π sobre 4 menos π sobre 4. Eu vou achar essa distância aqui, ó, tá aqui em cima o cálculo. Ó. Período igual a 5π sobre 4 menos π sobre 4, igual 5π menos 1π dá 4π sobre 4. 4 dividido por 4 dá 1, 1π, que é o que aconteceu quando eu mostrei aqui no gráfico para você. A função tem um período de π. Então, o que significa? Que de π em π, ela vai se repetir, ela vai ser, a curvinha vai ficar completa, que é o que dá para perceber aqui no gráfico, né? Olha, de 0 a π, depois de π até 2π formou de novo, depois de 2π até 4π vai se formar de novo, olha, 2π até 4π vai se formar de novo e assim indefinidamente.
Então, essa é a periodicidade da nossa função. De π em π ela vai se modificando. O que provocou essa mudança no período? Este 2 aqui, olha. Então, eu multipliquei o x por 2, o período caiu pela metade. Eu vou falar mais para frente para vocês sobre os parâmetros que modificam o período, que modificam a amplitude e assim por diante. Bom, vamos calcular agora a amplitude. Bom, a amplitude é a metade da distância vertical, né? Entre um pico e outro, ou entre um vale e um pico, melhor dizendo, né? Então, eu tenho aqui menos 1, meu menor valor, mais 1 maior valor. A distância aqui dá 2 unidades. Então, eu fiz aqui, ó, amplitude 1 menos 1 vai dar 2. Eu calculei a distância. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a amplitude aqui é 1. A imagem é a variação do y, né? Então, o meu y ele vai variar de menos 1 no máximo até 1. Então, eu coloquei aqui nessa notação de colchetes, olha, colchetes virados para dentro, mostrando que está incluindo menos 1 e o 1. Então, o meu y vai variar de menos 1 até 1. Essa é a imagem da função. Um outro exemplo. Y igual a 3 vezes o seno de x. Então, agora eu coloquei o número 3 aqui antes, multiplicando o seno de x. Vamos perceber o que mudou aqui no gráfico? Olha, então agora o meu período tá como? Olha, começa aqui no 0, vamos ver a curva toda? 0 até 2π. Formou a curva em 2π, não alterei o período normal da função, que é de 2π. Amplitude. A amplitude é a distância, a metade da distância vertical, né? Entre o menor valor e o maior valor. Então, o menor valor é menos 3, ó, e o maior valor é 3. Metade dessa distância, então, 3, daqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 2 vai dar 3. Ou eu posso fazer 3 menos menos 3 para calcular a distância. 3 menos menos 3 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, esta é a amplitude. Note que interessante, esse 3 que deu a amplitude, ele apareceu aqui, ó, y igual a 3 seno de x. Então, quando nós colocamos um valor para multiplicar a função aqui, esse valor vai modificar a amplitude, e ele próprio é a amplitude da função. Então, 3 seno de x, 3 é a amplitude da função, metade da distância entre o menor valor e o maior valor. E a imagem da função, a variação do y, então eu tenho o menor valor 3 e vai até o maior, menos 3, perdão, e vai até o maior valor que é o 3. Então, meu y vai variar de menos 3 até 3. Eu coloquei de uma forma diferente, na forma de conjunto aqui, olha, imagem igual y pertence aos números reais, tal que o y é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3. Então, no anterior, eu coloquei para você entre colchetes. Aqui é a mesma coisa, né? Então, o menos 3 está incluído, 3 está incluído, né? Só uma forma diferente de nós colocarmos a imagem da função. Bom, então, esta era a análise que a gente tem da função seno. A função cosseno é muito semelhante, não é? O que muda é a curva, a função cosseno, ela não passa aqui em cima do 0, ela passa aqui em cima do 1, mas o que eu falei para a função seno, em termos de período, amplitude, imagem, também vai aparecer na função cosseno, que nós vamos falar depois. E depois eu vou falar também sobre esses parâmetros, né, igual o 3 que eu coloquei aqui, o 2 que eu coloquei na anterior, como que eles modificam a função seno ou a função cosseno. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, é só me procurar, ou pelo fórum, ou pelo Google Sala de Aula. Obrigada a todos.